Boa tarde. Hoje eu vou logo começar colocando o tema de hoje, medidas e reflexões sobre os impactos da crise em Parauapebas e jurisdição. Vamos começar a conversar hoje com a doutora Maura Paulino, que é a presidente da subseção de Parauapebas, local em que eu já tive a oportunidade de visitar, uma cidade muito desenvolvida, muito grande, bem grande mesmo. Foi realizado o primeiro colégio de presidentes. Boa noite, doutora Gisele. Lá em Parauapebas, no ano passado, e fomos vários advogados e advogadas de Belém. Uma viagem muito produtiva, muito legal. Esperar a doutora, tempo que a doutora Maura entra, para a gente começar a nossa live. Lembrando que logo após a nossa live, às 18 horas, tá aqui a doutora Maura, nós vamos ter um painel sobre as prerrogativas da advocacia. Falando no mês da advocacia, vamos falar dessas prerrogativas tão importantes para o exercício da nossa profissão. As inscrições são no site da ESA. Olá, doutora Maura. Oi, Luciana, tudo bem contigo? Me ouve bem? Ótimo, tudo ótimo. Te ouço bem, sim. Tudo bem. Maravilha. Então, tá bom. Tava Espero que aqui a internet falando. ajude. Se Deus quiser. Hoje ela tá melhor. Ontem ela tava bem ruinzinha aqui em Belém. Aqui na minha região, né? Aqui no meu bairro. Eu estava falando que a gente acaba a nossa live hoje, vai ter um painel às 18 horas com o doutor Imbiriba e outros convidados, né? Eu vi. Sobre as Uhum. prerrogativas. Então, quem não conseguiu se inscrever no site para assistir dentro da sala no Zoom, vai ser transmitido pelo YouTube. Só jogar Escola Superior de Sim. Advocacia, assim, o PA no YouTube, e aí você assiste ao vivo, participa do chat também, tá? Porque Não, excelente. Vocês estão de parabéns, facilitando muito a nossa vida e ainda com todos esses mecanismos, né, que a gente possa, mesmo que distante, estar participando. exato. Excelente. Porque o que acontece? Para a gente assistir dentro da sala de aula virtual do Zoom, eu preciso enviar o link para todos os inscritos. E aí, como são muitos inscritos, a gente precisa, com antecedência, encerrar as inscrições. Então, a gente encerra as Ah, tá. inscrições, manda o e-mail para todo mundo que está assistindo. Aquele que entrar para assistir o Uhum. evento dentro da sala de aula virtual, a gente vai conseguir conferir a frequência e emite o certificado. Quem assiste no Uhum. YouTube, qualquer pessoa pode assistir no YouTube, mas eu não posso dar certificado de participação para quem assiste Uhum. no YouTube, porque eu não sei quem está assistindo. Mas, assim, a finalidade maior é o conhecimento. Então, a gente tem vários meios, vários canais aí para as pessoas assistirem. Depois também fica gravado no canal do YouTube esses cursos todos. E aí, qualquer dúvida, não assisti inteiro, não pude ver na hora, né? Vai lá e assiste novamente. Amanhã o nosso painel é com a doutora, é um painel de direito penal, que é a doutora Cristina Bessa, moderadora, com vários advogados, Brasil afora. Já estão as Uhum. inscrições também. E sexta-feira a gente tem 2 grandes eventos. De manhã, um evento para falar sobre o pacote do saneamento. Vai ser um evento, inclusive, de lançamento de uma cartilha sobre o saneamento da Comissão Olha, Nacional de muito Direito bom. Ambiental da OAB, em parceria aqui com a nossa comissão do Estado do Pará. Estando. E à tarde, 18 horas, a gente vai ter um painel de direito tributário para falar sobre a reforma tributária no Congresso, com a professora Marina Uhum. Campos, professora Alice Tupiaçu e o professor Fernando Scaff. Todos os professores da UFPA, e o professor Fernando Scaff ainda é o atual coordenador da pós-graduação da USP. Ele já é aposentado aqui pela UFPA, mora em São Excelente. Paulo, né? E ele é doutor em direito tributário, junto com as outras professoras. Vai ser um show aí. Outro painel bem Não legal. podemos perder. Então, todas essas artes a gente conseguiu finalizar ontem à noite, já estão todas no ar no site, para todo mundo se inscrever e participar. Lembrando, se não conseguir se inscrever, assiste pelo canal do YouTube. E até sexta-feira já vão estar também as artes de todos os painéis da semana que vem, que tem um monte de painel também. A gente está com um enxame aí de muita atividade para o mês da advocacia, para a gente se capacitar e ficar ainda mais forte.
Enfim, dados os Muito informes bem. paroquiais, eu digo, parece informe de igreja, né? A gente dá informação, informação. Vamos ao que Mas é interessa aqui ótimo. hoje. Porque eu aproveito quem está aqui nos ouvindo, que ainda não viu nada disso, né? Já é uma forma de tomar conhecimento. Mas, enfim, Sim. agora a gente quer lhe ouvir, agradecer a sua disponibilidade, doutora Maura, muito querida, que aceitou esse projeto, essa parceria de trabalhar, né, nas lives, a gente conversando com as subseções, que eu acho que é um projeto bem legal. Eu estou amando fazer essas lives, essas conversas, para conhecer realmente um pouco de um pedaço do nosso estado, que é muito grande, que não dá para a gente conhecer, né? E até os próprios presidentes das subseções conhecerem as outras subseções, porque são realidades distintas. Vocês vêm todos a Belém, mas não vão às outras subseções, né? A gente já teve oportunidade em algumas subseções, mas eu, por acaso, não fui em todas as 25 subseções, conheço apenas algumas. Então, é uma grande oportunidade da gente conhecer a realidade e abraçar as causas, né? Eu digo que uma bandeira que está sendo levantada com cada dia que eu converso com vocês é a bandeira de uma luta junto ao governo estadual para melhorar o acesso à internet no interior do estado. Principalmente nesse momento de isolamento, onde tudo que a gente precisa é de internet. E nós, então, advogadas e advogados que precisamos trabalhar usando o processo judicial eletrônico, é impossível a gente trabalhar sem ter uma boa internet. E aí é uma questão estrutural que não depende só da OAB, não depende só de nós, advogadas, advogados, depende realmente de plataformas vinculadas ao poder público, de conversas com as empresas. E a gente sabe que quanto mais investir no interior do estado, mais investir em tecnologia e infraestrutura, a gente vai estar investindo no desenvolvimento de uma região, né? E eu acho que é isso que se preza, né? A gente quer desenvolver todas as regiões do nosso estado, levando conhecimento, levando educação, levando informação. E esses meios é o que desenvolvem as pessoas que estão nessa região. Então, agora, então, que eu diria até que 80% de tudo que a gente está consumindo de informação está vindo de forma online, porque as aulas não voltaram presenciais. Então, se eu faço um curso de extensão, se eu faço um curso de pós-graduação, as faculdades mesmo, todas se tornaram atividades online. Como é que eu vou poder usufruir toda essa capacitação se eu não tenho uma boa internet? Então, é um fator aí relacionado não só ao exercício da advocacia, mas relacionado à educação do Estado de forma geral, em todos os âmbitos, no ensino básico, no ensino superior, na pós-graduação. E a educação, eu sempre falo isso, doutora, a educação é o que transforma, e eu afirmo isso, eu tenho certeza, ela transforma a vida das pessoas, sem sombra de dúvida. Não tenho a menor dúvida de que a educação transforma. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por ser professora, por trabalhar com a educação, porque é algo que a gente vê acontecer. E é muito bom a gente trabalhar com algo que a gente acredita, né? E eu acredito sim que a educação transforma vidas e desenvolve regiões. Mas, enfim, a gente quer conhecer agora um pouquinho da região de Altamira. Perdão, de Parauapebas. Altamira foi sexta-feira com a doutora Manuela. Sim. Um pouquinho da região de Parauapebas. Quais as cidades que estão contempladas pela tua subseção? Como é que foi a questão da crise na região da tua subseção? Eu acompanhei, né, no nosso grupo lá das subseções que houve muitos falecimentos, que a doença se alastrou por aí, né? E aí como é que isso se refletiu no âmbito da economia, do comércio? Qual foi o momento de mais dificuldade que vocês tiveram? E como é que estamos agora, né? Vai me contando um pouquinho que a gente vai batendo esse papo. E, mais uma vez, muito obrigada em nome da ES da OAB, doutora. Obrigada pela sua parceria. Doutora Luciana, eu que gostaria primeiramente, né, de agradecer o convite da ESA, na sua pessoa, que tanto tem nos honrado, né, à frente dessa escola, tem feito um trabalho brilhante, principalmente aqui nessa pandemia, né? Então, nosso muito obrigada por tudo que você tem feito. O interior agradece a sua disponibilidade, principalmente dos cursos, né, que nós tivemos a oportunidade de fazer, e totalmente gratuitos, isso ajudou muito.
E gostaria de agradecer a participação, né, das pessoas que estão entrando aí na nossa live, a doutora Gilmara, presidente lá de Santarém, que está agora nessa missão aí substituindo o nosso famoso Bira, que não é fácil, né? A todos vocês, doutora Irene Desbarata, minha presidente da Comissão Mulher Advogada, eu vi que ela está aí também, Raquel Brito, entre outras colegas, doutor Jader, que acabou de entrar. Para o Apebas, Luciana, nossa subseção ela é composta por Curionópolis e Eldorado dos Carajás, né? A cidade de Curionópolis, ela é um pouco mais perto, uns 30 e poucos quilômetros, já Eldorado é mais distante. E são comarcas onde, infelizmente, a maior parte dos processos são físicos. Então, pensa que lá esses advogados sofreram muito, né? Aqui em Parauapebas nós já temos PJE, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum. Porém, eu acho que na maioria dos locais a Justiça Criminal ainda continua sendo física. Então, nós tivemos esse problema pontual aí com relação à nossa comarca, a dificuldade de acesso aos processos dos nossos advogados aqui da região. Mas, primeiramente, vamos iniciar lá na pandemia, né? Em março, nós fomos aí abarcados com essa notícia triste da pandemia, do vírus e fechamentos, decretos, portarias. A gente acordava e mais decretos e mais portarias. E Parauapebas é uma cidade, Luciana, como você veio aqui, né, no nosso colégio de presidentes, é uma cidade minerária, é uma cidade que a gente costuma dizer de portas abertas, porque a gente recebe pessoas de todas as regiões, de todos os locais, porque nós temos aí a mineradora, né, a Vale, e temos o aeroporto aqui na Serra de Carajás, então tudo isso ajudou, né, para que o vírus fosse disseminado com uma velocidade imensa. Então, nos meses de abril e maio, nós sentimos muito. Nós ficamos num estado realmente de calamidade, tanto que nós tivemos lockdown aqui, né, por 2 vezes. E neste primeiro momento, em abril, nós sentimos a necessidade de ajudar a população de um modo geral que estava sofrendo mesmo por falta de leitos, principalmente de UTI. E a OAB, junto com uma gama de colegas, né, entrou em uma atividade que a gente denominou Advocacia do Bem, e fizemos várias ações pro bono, né, para aquelas pessoas que eram identificadas, que estavam na UPA ou que estavam no hospital regional, em condições que precisavam de uma UTI, mas não tinham os leitos. Então, nós entrávamos com as medidas, com as liminares, gratuitamente, entrávamos em contato, né, com os familiares, e através disso nós conseguimos, né, ajudar muitas famílias e, assim, nós falávamos, se a gente conseguir salvar uma vida já é de grande valia, né? Algumas, infelizmente, apesar de serem agraciadas com a UTI, mas a gente acredita que foi um pouco tarde e não conseguiram sobreviver, mas nós temos casos que as pessoas superaram e isso foi muito gratificante. Nesse mesmo momento, a OAB, ela enviou, né, tanto para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Saúde, como para o governador do estado, para a Vale do Rio Doce, vários ofícios solicitando informações a respeito, né, dos procedimentos, quais eram os aparatos que eles estavam trazendo para o nosso município, porque a gente sabe que a demanda aqui era grande, nós iríamos receber pessoas de todos os locais, né? Apesar de Marabá ser cidade aqui na nossa região, também uma cidade grande, que lá já teria um hospital de campanha, nós sabíamos que não iria suportar e nem abarcar toda essa nossa região. Então, nós fomos atrás, corremos atrás do hospital de campanha, oficiamos, solicitamos, pedimos, né, esse apoio, porque sabíamos que a população necessitava, principalmente a mais carente, né, doutora? Porque a gente sabe, eu costumava dizer o seguinte, quem tem condições, quem tem um plano de saúde, ou quem tem condição financeira melhor, a gente sabia que se agravasse, teria condições de sair do município. Mas e quem não, né? Então a gente não poderia deixar essas pessoas abandonadas à própria sorte. E aí, graças a Deus, nós entramos com o apoio de vários advogados, porque sozinho, doutora, ninguém faz nada, né? Eu costumo dizer, juntos somos mais fortes, e é realmente isso. Através dessas situações que a gente foi verificando aqui no município, a demora na entrega dos respiradores, a falta de UTIs,
A falta de estrutura, na realidade, nós participamos e entramos, né, com a permissão do nosso presidente, de toda a diretoria, com 3 ações, né, civis públicas como amicus curiae e uma ação popular. Fizemos denúncia no Ministério Público também relacionado aos respiradores, que foram respiradores na época comprados e não foram instalados por falta de peças, não eram adequados para aquele tipo de problemas que eles falaram que era adequado. Atuamos administrativamente, né, junto a vários órgãos do município, solicitando, inclusive, informações e providências, né, a respeito das vacinas, perdão, da vacina não, dos testes, das medicações, do protocolo, qual seria o protocolo que o nosso município iria utilizar, né, nessa época de pandemia. Então, assim, a OAB, graças a Deus, ela foi bem participativa. Eu fiz uma inspeção, né, a convite da Associação Médica Carajás, aqui no Hospital Municipal, na ala que era denominada Covidinho. E foi uma inspeção que... Toda, né, estruturada, com avental, com face shield, né, para fazer a visita. Macacão, tudo. Fui acompanhada de mais uma colega, a doutora Elina, né, que é advogada, inclusive, também da MC. E junto com o presidente, o doutor Mariel, eu pude perceber, doutora, que faltava muito a se fazer, né, na parte da estrutura do hospital municipal. Lá realmente estava uma situação muito complicada, pessoas nos corredores, enquanto que tínhamos leitos bons, leitos apropriados para receber essas pessoas que estavam vazios, né, com camas vazias, com macas vazias, e pessoas no corredor em estado mais grave, com saturação baixa, né, pulmão comprometido, e estavam no corredor, né, muitos até sem conseguir receber o próprio oxigênio. Então eu saí de lá muito indignada, apesar de termos visitado a estrutura do hospital de campanha, que estava há pouco tempo já em atuação, né, mas com poucos leitos, então assim, uma estrutura toda daquela sendo mal utilizada, né, então... através dessa nossa inspeção e que depois foi feito um relatório, foi inclusive levado em um desses processos, né, de amicus curiae, foi divulgado na mídia, a gente entendeu que precisava, né, de melhorias, a população também entendeu, e o município, né, claro que a gente sabe que não é fácil para ninguém, mas o município tratou ali de acatar algumas ideias e algumas sugestões que nós tivemos nesse momento. E hoje, né, depois de todo esse sufoco, o nosso município, doutor, ele tem um teste, assim, uma testagem absurda, que eu acho que poucos municípios têm, né, a Vale do Rio Doce fez uma parceria com o município, com a prefeitura municipal, e nós temos aqui um drive-thru de testes. Então, você entra no site, testes moleculares, é bem rápido, você faz o seu agendamento, e no máximo em 24 horas o resultado sai. Então isso tem ajudado muito, né, ao aumento de contaminados. Então aqui em Parauapebas, atualmente nós temos mais de 10 mil pessoas em isolamento domiciliar, porque estão contaminadas, né? Tivemos mais de 157 mortes, se eu não estou equivocada, e mais de 20 mil pessoas contaminadas. Mas a gente sabe que esses cálculos, muitos é que falam o seguinte, olha, pode multiplicar por 3, né? Então, uma cidade igual a nossa, realmente a gente teve uma contaminação bem considerada. E agora nós estamos um pouco preocupados com o retorno, né, doutora? No geral, para que a gente consiga manter, né, pelo menos as pessoas que em segurança, né? Lutamos muito pelo retorno do judiciário, nosso presidente Alberto Campos, que está aí, trabalhou muito, né, junto ao presidente do tribunal, né, com esse retorno gradual. Parauapebas foi contemplada agora nessa fase, hoje, dia 12, né, retornou a atividade da Justiça Comum internamente. Dia 17 vai retornar para os advogados, MP, Defensoria. E no dia 24 para o público em geral. Então, nós precisamos ter essa cautela, precisamos de ter cuidados redobrados. Aqui, infelizmente, parece que não tem mais vírus, né? As pessoas cansaram de ficar em casa.
né? Então você vê muita gente na rua, muita gente, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, né? Mas a gente tem ainda muita gente na rua que talvez não teria toda essa necessidade. Então, o que eu tenho solicitado e pedido muito, né, é que a gente realize mesmo os procedimentos de segurança. Na UAB, nós fizemos várias campanhas nesse período, né, arrecadamos cestas básicas, fizemos a entrega dos kits também com a ajuda da UAB e da CAAPA, né, os kits de prevenção máscara, álcool em gel, e fizemos arrecadações das cestas básicas e entregamos num primeiro momento, doutora, foi até uma ideia do nosso conselho subseccional, nós entregamos para aquelas pessoas que trabalhavam nas atividades noturnas, em bares e restaurantes, né, mas que não tinham carteira assinada, que são garçons, são freelancers, então nós entregamos cestas para essas famílias, porque foram famílias que sentiram muito, né, com o fechamento a princípio do comércio, dos bares, dos restaurantes, essas pessoas que recebiam diárias ficaram sem ter um sustento. Então, nós fizemos o primeiro momento, né, para entrega para eles, depois para mães solteiras, que também eram diaristas, que foram muito prejudicadas, né, nesse sentido. E eu acho que é isso. Fizemos muita coisa, fizemos pesquisas com a advocacia. Tá, fizemos pesquisas. 10 minutos, olha lá, Pois é. Aqui. Todo que foi fizemos feito, pesquisas. Fizemos pesquisas com a advocacia de um modo geral para saber, né, o que precisava melhorar a respeito da justiça comum, justiça do trabalho, reuniões com os magistrados. Como vocês, né, eu acho que nessa época de pandemia a gente trabalhou dobrado, doutora. Nós não tivemos muitos eventos presenciais, mas a demanda foi grande. Preocupados também com o presídio, que nós estávamos recebendo muitas denúncias, né? A Comissão de Direitos Humanos também foi bastante demandada, trabalhou com afinco, a doutora Ana Gláucia Bentes e toda a sua equipe, né, estavam prontos, a Comissão de Direito Criminal também, o nosso próprio conselheiro, doutor Rubens, doutor David, meu vice-presidente, doutor Guilherme, ninguém ficou parado, né, doutora Aline, os conselheiros todos, doutora Sávia, enfim, todos eles se dispuseram a ajudar, isso foi muito importante. Fizemos essa visita no presídio exatamente porque estávamos preocupados, os familiares com medo, né, dessa pandemia. Vistoriamos a ala da medicação, vistoriamos a ala onde os presos costumam ir nas bibliotecas, o modus lá operandi que estava acontecendo. Então, assim, mesmo com toda essa pandemia, nós não tivemos medo, né, de sair. Você vê, eu me enfiei em UPA, me enfiei no hospital, me enfiei no presídio. E as meninas costumam dizer aqui que acham que meu sangue tem que ser testado, porque acho que não peguei Covid, né? Eu passei um pouco mal nas primeiras semanas de abril, né? Mas o meu teste deu negativo. Pode ser que eu tenha adquirido, mas não testou positivo. Mas graças a Deus, Deus tem me protegido e estamos seguindo em frente. E na nossa UAB, né, doutora, a gente retomou agora as atividades da UAB. Agora não, já desde o mês de julho. Mas com toda a segurança, com toda a cautela, nós adquirimos também aquele termômetro, né, para poder auferir a temperatura corporal, né, das pessoas que adentram, e um atendimento apenas para a advocacia, com horário agendado, né. Estamos agora com a retomada do fórum para o público, talvez a gente vai começar a atender o público externo. Mas ainda nós estamos verificando uma forma de evitar aglomerações lá, então precisamos, né, desse cuidado também com as nossas funcionárias, nossa equipe de trabalho, que a gente fica preocupado, né? E recebemos o nosso computador, né, a OAB Pará. A OAB Pará doou um computador e uma webcam para cada subseção, isso foi incrível, ficamos eternamente gratos. E a doutora Giane e a doutora Glaucia estavam em Belém, patrocinaram e trouxeram, né, o nosso computador, hoje foi instalado, então nós já estamos providenciando também todo o aparato para que a advocacia tenha um conforto, né, para poder realizar as audiências virtuais, caso necessitem, né, desse aparato da nossa subseção. Parabéns, doutora Maura. Nossa Senhora, é muita coisa.
Não, o que eu fiz Acho que mais esqueci de algum. surpresa é muito importante. Eu acompanhei você nas redes sociais, fazendo as visitas, né? Entrando com as medidas, com Sim. o administrativo público, mas eu não sabia da atividade que vocês fizeram como advogado das pessoas insuficientes, daquelas que precisavam de uma medicação, que precisavam de um leito, quer dizer, porque, infelizmente, a própria defensoria pública, que poderia, né, que seria a pessoa que estaria atendendo esse público, ela fechou as portas. Ela parou os seus atendimentos presenciais, a não ser que fossem atendimentos urgentes que eles iriam estar fazendo. Mas até isso ficou mais dificultoso. Então, o papel de vocês na OAB aí de Parauapebas ter auxiliado essa sociedade carente, né? Essas pessoas que estavam precisando desse serviço tão imediato. Nossa, isso é para parabenizar mesmo de pé. Parabéns. E mais um agravante também, obviamente. No momento que ninguém queria sair de casa, no momento que ninguém queria ter contato com mais ninguém, e vocês estavam ali trabalhando, a senhora entrando nos hospitais, indo para as UPA, lutando, fazendo acontecer, né? Indo nos presídios para o bem da sociedade. E é legal a gente estar aqui, é uma programação do mês da advocacia, a gente está falando tanto da nossa profissão. Olha aí a nossa profissão defendendo os direitos da sociedade, o exercício da cidadania dessas pessoas, principalmente que precisam, que não têm condições de ter um patrocínio particular, enfim. E a OAB fazendo a sua função social, que não era obrigação da OAB fazer isso, vale registrar, né? Isso não é finalidade, a OAB não é obrigada a estar fazendo esse serviço, é uma consciência, é realmente uma empatia e um sentimento de solidariedade, de ajudar nesse momento aqueles que estão precisando. Então, a subseção de Parauapebas está muito de parabéns, muito orgulho de vocês, porque realmente foi e está sendo um trabalho lindíssimo, onde todo mundo se escondeu dentro de casa e a OAB abriu a porta e foi para a rua defender os direitos dessa população carente. Aqui tem um monte de elogios. Doutor Jader acabou de entrar. Abraço, doutor Jader, dando parabéns para a doutora Maura. Imprescindível a sua atuação na OAB de Pebas, sem dúvida alguma. Aqui, doutora Irenilde. Irenilde, nossa presidente da comissão. Presidente da comissão OAB Mulher. Que ela está falando, considerando o isolamento da mulher em relação ao combate à violência, essa questão. Sim, né? Fizemos também. Fizemos várias lives, Luciana, inspirados em vocês, né? Eu solicitei aí para os meus presidentes de comissões e toda a advocacia que quisesse participar nesse período. Nós fizemos várias lives relacionadas a vários temas, inclusive um desses da violência contra a mulher, o idoso também, né, que nessa época de pandemia sofreu muito, o doutor Irenildes falou com brilhantismo. Falamos, assim, de vários temas, da área tributária, da área civil, foi muito bacana. E eu senti, né, Luciana, assim, essa é a minha primeira gestão, então é muito difícil você já chegar e lidar com uma situação dessa. E aí eu pedi para Deus, né, me dar força, sabedoria, para poder ajudar, né? Porque fora tudo isso, a gente ainda tem que lidar com o emocional das pessoas, né? O emocional, várias notícias ruins, então tudo isso atrapalha muito. Então a gente precisa ainda encorajar, incentivar e ajudar da melhor forma que a gente pode essas pessoas. Então, eu, no privado, recebia muitas mensagens da advocacia, muito pedido de ajuda, Luciana, também, da população civil no geral, assim. Mas o que me fortalecia era isso, né? Era que os resultados estavam aparecendo, era as pessoas nos dando um retorno de agradecimento, não que a gente precise disso, mas para a gente saber que estava funcionando e que estava dando certo. Nós fizemos parte do comitê interinstitucional também aqui do município, né? E isso ajudou muito a gente saber e inteirar das medidas que estavam sendo tomadas pelo município. Ajudamos no sentido de também dar feedbacks, informações. Você falou aí da defensoria. A doutora Kelly, que é a nossa defensora local, nos ajudou muito também nessa situação do pro bono. Eles trabalharam bastante também, porque a demanda aqui foi grande.
mas ela nos passou dicas, né, contatos, porque a Defensoria tem todo esse contato, essas dicas com alguns órgãos administrativos, né, então facilitou muito, nos deu alguns caminhos das pedras e foi excelente, né. Eu costumo dizer que o magistrado aqui, os que estavam de plantão e principalmente da Vara da Fazenda, trabalhou demais nesse período, porque tanto nós quanto eles, né, estávamos em busca de soluções, né, então foi excelente. Que bom que teve, Obrigada, então, parceria. Denise. Um beijo. Que bom que teve essa parceria, né, doutora? Porque aí tudo fica Sim. melhor, como você colocou, trabalhando todo mundo junto, todo mundo é mais forte. Dando as mãos para todo mundo, a gente consegue um trabalho melhor, maior e de longo alcance. E essa possibilidade Exatamente. houve, né, em Parauapebas. Muito bom saber disso, porque em alguns lugares a gente tem constatado o contrário, que o magistrado não estava na cidade, não houve essa atenção, enfim. E aí, na tua subseção, houve isso. E isso foi muito importante para o sucesso, né, das tuas ações também. Sim, eu costumo dizer, Luciana, que antes da gente entrar... Sou muito boa de briga, sabe? Mas antes da gente entrar na briga, é melhor a gente tentar a conversa, né? Eu acho que um modo harmonioso entre todos os ambientes é sempre melhor. Então, eu sou muito pacífica, eu procuro sempre esse lado primeiramente, mas quando a gente verifica que, apesar da conversa, as situações não estão andando, não estão caminhando, então aí, infelizmente, a gente precisa, né, partir para algumas ações um pouco mais drásticas, um pouco mais duras, e foi por isso que a gente iniciou, né, essa participação da OAB no Amicus Curiae, até na situação de denúncias ao MP. Mas antes disso, a gente sempre procura realizar de uma forma mais amena, amigavelmente. Mas assim, de um modo geral, eu creio que, claro que a gente não conseguiu atingir a todos, né? Mas eu creio que a OAB fez um papel importante na sociedade, nesse período de pandemia. O quanto é uma profissão essencial a manutenção da sociedade. Porque enquanto várias profissões puderam parar suas atividades e ficar isoladas em casa, nós não tivemos essa oportunidade. Alguns conseguiram trabalhar ainda em casa, né? Mas trabalhando, porque nós trabalhamos muito mais. E eu digo que agora que está mais ainda, porque muitas atividades presenciais voltaram, mas as atividades online continuam. Eu agora fiz uma reunião 1h30 da tarde no escritório, mas eu tinha uma reunião online da UFPA 3h30. E não consegui acabar a reunião presencial para online. Já cheguei aqui 20 para as 5 para fazer a nossa live. Nossa. Ou seja, está montando tudo, porque juntou agora o presencial com o online. E o online não vai acabar nunca mais. Vai continuar, né? Então, a gente realmente está trabalhando demais, sobrecarregado e precisando manter esse equilíbrio que tu bem colocaste. Porque, além de precisarmos saber de tudo sobre o processo, temos que também saber manter o equilíbrio para tranquilizar os nossos clientes, né? Principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando. Mas parabéns, doutora Maura. Muito lindo o trabalho que você fez à frente aí da subseção de Parauapebas, junto com toda a tua equipe, que tu mencionaste o nome de várias pessoas, né? Porque, com certeza, sozinha tu não ias conseguir fazer tudo isso. Nada. E é legal que tu tens uma equipe maravilhosa que contigo, sob liderança, funcionou, tá funcionando. E isso é muito salutar, que a gente registre, que a gente parabenize. Eu acho que tudo que é bem feito, tudo que é feito com amor, tudo que é feito com essa vontade de dar certo, para o bem do próximo, e quando funciona, a gente tem que enaltecer, sim. Porque a gente, às vezes, só faz reclamar e falar ruim das coisas. Não! A gente tem que enaltecer as coisas boas, que isso gera uma energia boa até para outras e mais ações, para as pessoas que estão nos ouvindo também se inspirarem e continuarem fazendo bem aí, como é o seu exemplo em Parauapebas. E agora a gente puxando um pouquinho, doutora, para a área da economia. Como é que está o retorno do comércio, dos serviços? Escolas ainda não voltaram, mas restaurantes, bares, lojas, tudo já voltou? Luciana, nós inclusive tivemos uma situação... Parauapebas voltou o comércio, né? Voltou os lojistas e depois os bares e restaurantes.
A princípio, o comércio, eles estavam entendendo que a OAB era contra o retorno da atividade, contra a economia. Não, nós queríamos um retorno, mas um retorno seguro, né? Onde as pessoas pudessem, caso adoecessem, ter aonde se tratar, ter aonde se socorrer. E naquele primeiro momento, que foi em maio, nós sabíamos que a gente não tinha aquele retorno com segurança, né? Porque nós não tínhamos UTI, todas elas estavam ocupadas, e assim, o município, a princípio tínhamos 10 leitos de UTI, depois aumentou para 20 na área municipal, mais 10 na área privada, e ainda assim foi insuficiente. Então, assim, nós apoiamos que o retorno deveria ser um retorno gradual, um retorno com segurança, e que precisava do estudo técnico epidemiológico, né? Então, em um primeiro momento, veio 2 lockdowns, e após isso veio o retorno gradual do comércio de lojas, e daí uns 15 a 20 dias veio o retorno dos bares e restaurantes, né? Infelizmente, como em toda a cidade, aqui a gente teve algumas lojas e alguns bares que fecharam e não retornaram, né? Mas o comércio, de um modo geral, em Parauapebas, ainda assim é forte, né? Nós temos a mineradora que não parou porque ela foi tida como atividade essencial, inclusive estava em momento de contratação, então a cidade precisava dessa retomada também de serviço, porque nós estamos, infelizmente, com muitos desempregados, né? Então, eu senti que o comércio, ele sentiu, mas ele está reagindo de uma forma positiva, né? Eu também tenho comércio, sou lojista, então eu posso falar com propriedade nessa situação. E assim, a partir do momento em que o comércio foi autorizado a abrir, a gente sentiu que a cidade voltou tudo ao normal. Parecia que nada havia acontecido, né? O shopping retornou também. Claro que com todas as medidas de segurança, mas eles retornaram já há quase um mês, né? E a gente tem sentido que aos poucos a vida vai retomando, né, de uma forma mais amena. Agora, a máscara, né, doutora, vai ser um acessório aí que a gente vai ter que usar por um bom tempo, né, o álcool em gel, até que a gente não tenha essa vacina, né, para proteger todo mundo. Com certeza. Que bom, então, que já voltaram as atividades. Isso dá uma sensação boa quando a gente sai às ruas e vê o público nas ruas. Obviamente, desde que a gente veja as pessoas com máscara, com distanciamento, a gente fica tranquila. Sim. Só fico agoniada quando eu vejo algum lugar aglomerado, todo mundo sem máscara, como tem um Todo bar mundo. que inaugurou na esquina da minha casa agora, quando abriram, né, os estabelecimentos. E ele fica entupido de gente. À noite já bateu até a polícia lá, todo mundo sem máscara. Isso me dá preocupação para que não volte, né? Aquele caos na saúde que muitas pessoas se contaminam, apesar de alguns especialistas dizerem que nós já criamos a barreira imunológica, já tem muita gente que já tem a imunidade, né? Mas mesmo assim, eu acho que quem se isolou, quem fez a sua parte, contribuiu para não ficar doente no momento que houve o colapso. Porque o colapso houve. Exatamente. Que iria haver, ele houve. Porque muitas pessoas não respeitaram o isolamento, se contaminaram e precisaram de auxílio médico, e muitos não tiveram. Aqui em Belém mesmo, tive pessoas ligando para a gente de madrugada, que estava rodando os hospitais, as UPAs estavam todas fechadas. E olha que aqui em Belém tem um número considerável de hospitais, né? Estavam todas fechadas, portas fechadas, porque não tinha lugar. Vê o desespero. E aí a única forma era pegar um jatinho para ir para fora de Belém. Tiveram pessoas que foram para Macapá, que é mais próximo, enfim, para vários lugares para tentar esse atendimento. Então, pelo menos esse momento já passou. Agora, hoje, se alguém contaminar, tem lugar para ser atendido, você vai ter atendimento, né? Porque tem espaço para isso. E com certeza eu sempre falo, né, que é aquela mensagem de otimismo. Hoje nós já estamos melhores do que estávamos em abril, em maio, em junho e em julho. E com certeza em setembro estaremos melhor ainda. Mas com a máscara, com o álcool, e chegando em casa, agora eu cheguei correndo da reunião, deixei o sapato do lado de fora, lavei as roupas, deu tempo de eu trocar de roupa. Mas saindo da live, eu ainda tenho um evento online, 18 horas, um curso. Depois troca a roupa, toma banho para não ficar, né, nos lugares da casa. Esses cuidados a gente vai ter que ter por um bom tempo. E, sinceramente, são cuidados realmente que servem para prevenção de qualquer
outro tipo de vírus, de gripe, de outras doenças. Então, são procedimentos sanitários, de higiene, que é legal. Não a máscara, né? Que a máscara incomoda um pouco, principalmente quando a gente está num lugar sem ar-condicionado. Eu digo que até trabalhar com a máscara numa sala com ar-condicionado, ok. Mas a gente fazer alguma atividade fora do ar-condicionado nessa nossa terra que é muito quente, é bem... Sufoca. Sufoca mesmo. E quando a gente usa a máscara com aquele aparelhinho de oxímetro, nossa oxigenação diminui, porque realmente gera uma dificuldade de respiração. Mas, doutora, que bom que a economia voltou. E o que é que você sentiu na tua região de demanda para a classe da advocacia? Houve mais procura? Nós até já falamos aqui que houve uma mudança um pouco no perfil dos nossos clientes. Um cliente que nos procurava muito para apagar fogueira, apagar incêndio, né? Eles passaram a nos procurar para prevenir que houvesse o incêndio. Prevenir que houvesse uma falência, um fechamento, uma demissão em massa, em grande escala. Eles procuraram a advocacia diante de uma situação inusitada, perguntando o que fazer. Então, né, uma advocacia que claramente nós éramos procurados para isso. Eu achei que isso foi muito legal, essa mudança comportamental. Espero que isso permaneça. Mas o que que tu sentiu na tua região que mais vocês foram procurados? Foi para auxílio na área trabalhista, na área tributária, na área empresarial, ou mantiveram? Eu creio até que outras áreas tenham até ficado um pouco mais afastadas diante de algumas áreas serem mais emergentes para serem resolvidas. E algumas pessoas deixaram de lado. Tipo assim, eu tenho que fazer exames de rotina. Eu não vou fazer no meio da pandemia. Eu só vou fazer o exame se for urgente. Então, eu vou procurar um advogado para fazer alguma ação que não é urgente? Não, deixa ela esperar. Vou procurar para aquilo que é urgente. O que é que se demonstrou mais urgente na tua região? Doutora, por incrível que pareça, né, é claro, a área trabalhista, no sentido empresarial, né, dessa situação do que fazer com os empregados, o que é que a gente pode estar negociando, suspensão dos contratos, meio expediente de trabalho, né, então utilizar essas ferramentas que o governo deu para que as empresas pudessem, né, utilizar e diminuir, né, o prejuízo financeiro. Essa foi, então, essa orientação nesse sentido, né, eu senti que a procura foi grande. Muitos colegas também me disseram, e eu via nas redes sociais, que infelizmente nessa época de pandemia, aqui nós tivemos vários divórcios, que não é tão bom, mas aconteceu, né, a demanda civil nesse sentido de busca, né, por realização de divórcios foi grande também. Ações trabalhistas, doutora, que aqui é o carro-chefe, né, de Parauapebas, nessa época de pandemia deu mais uma tranquilizada, né, até porque as pessoas tinham receio de sair de suas casas para poder entrar com as ações. Então, eu sinto que agora que está retomando mais essa situação, né, algumas empresas que estão demitindo, nós tivemos aqui uma demanda grande de demissões de algumas empresas que, devido à pandemia, demitiu as pessoas do grupo de risco, as pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, o aumento por informações nesse sentido nos escritórios tem sido grande também. E o tributário, né? A gente sabe que muitas empresas buscam, né, redução, o que pode ser feito para poder diminuir, porque muitas empresas tiveram esse problema. Fora aquela situação contratual, né, de locação, aluguéis, a gente também teve, né, o aumento nesse sentido. Mas, no geral, a advocacia de Parauapebas contribuiu muito no primeiro momento. Os advogados fecharam seus escritórios, ficaram em casa, aprenderam a fazer atendimentos, né, por WhatsApp ou por videoconferência. Então, nesse primeiro momento, nós utilizamos esses canais de comunicação e eu senti que foi muito produtivo, né? Posso falar lá do meu escritório, o meu sócio, doutor Simão, atendeu várias pessoas, doutora, de outros estados, né? Então, fez atendimentos trabalhistas de outros estados, divórcios. Então, assim, que já não estavam mais aqui, foram embora e aproveitaram esse momento que estavam em casa para poder dar entrada nesses processos que eles estavam esperando um tempinho. Então, nós utilizamos esses canais. Eu acredito que a maioria, né, dos advogados também utilizaram esses canais.
Sim, canais, é engraçado que são canais que já existiam, né? Um dia desse estavam perguntando, Luciana, já existia o Zoom? Já existia o Zoom, Já. só que nós não usávamos. Talvez pensássemos em usar daqui a 5, 10 anos, porque já era algo tão habitual nós fazermos as reuniões presenciais que a gente Verdade. corria a essas plataformas. Na verdade, a gente tinha, na universidade, a gente fazia algumas defesas de mestrado, de doutorado com professores de fora do estado, e aí, para não ter o gasto com locomoção, né, com passagem, hospedagem, a gente fazia via Skype, que o Skype é gratuito, Sim. e aí o professor participava de outra cidade, de outro estado, junto com os outros professores da banca. Isso já era comum. E eu agora, na pandemia, participei de defesas, de dissertação de mestrado, eu como como membro da banca, né? E aí todo mundo 100% online. O aluno defendendo a dissertação na sua casa, cada professor na sua casa. Na e a sua gente casa. conseguiu. E aconteceu da internet cair, da gente voltar, na hora de discutir a nota, a gente fez uma outra sala. Então, veja, foram mudanças que rapidamente a gente precisou fazer e fez, e conseguiu fazer. Hoje pela manhã eu estava vendo o professor Lênio Streck dando uma entrevista. No Instagram dele, ele deu uma entrevista para a Rádio Justiça e ele todo confuso na hora de começar a live no Instagram. Tá certo, gente? Me ajuda, é para esse lado, não é para esse lado. Ele começou a falar, olha, tal hora eu vou participar de um evento em tal lugar, outra tal hora eu entro em outro lugar. Eu não sei onde é que entra, mas em algum desses lugares vocês entram. Então, alguns ainda realmente não tem, principalmente as pessoas mais antigas que começaram a acessar a tecnologia mais tarde, é natural que ainda não tenha tanta experiência sobre isso, mas estão participando, né? Estão pedindo ajuda dos filhos, pedindo ajuda das pessoas e estão se adaptando e estão usando. No aniversário da minha filha, que foi início de maio, na época mesmo do caos, não veio ninguém na minha casa, só eu, meu marido e meus filhos. E aí consegui meu pai e minha mãe, que tem 80 anos, entrar pelo Zoom e participar. E todo mundo veio pelo Zoom, que é uma forma que a gente tem. Que bom que tem essa ferramenta, que bom que tem essa forma. Mas tocaste num ponto fundamental, né? Porque quando eu te perguntei, eu falei, doutora, trabalhista, empresarial, tributário, a parte de contratos, que tu bem lembraste. Falaste na questão do divórcio, que a gente acha que o direito de família ficou afastado, ninguém procurava. Pelo contrário, né? Eu cheguei a fazer uma live com a doutora Viviane, que é presidente do direito de família, né? Aqui da Pará, e ela falou da dificuldade, do grande problema que estava existindo na pandemia com a separação dos filhos, dos pais, por conta do isolamento. Sim. Quer dizer, a mãe ou o pai não deixava a criança conviver com o outro, né? Responsável por conta de se contaminar, mas ao mesmo tempo fazer alienação parental, enfim, uma série de dificuldades que foram geradas. E outro caso é que houve aumento dos divórcios, isso já saiu nos noticiários, as estatísticas, né? As pessoas, tanto que até brincam que os casais que continuaram é porque não vão nunca mais terminar. Porque realmente... Assim a gente espera. Exatamente. Porque realmente ficamos todo esse tempo isolados e muitos casais não aguentaram e se separaram, e desfizeram as suas relações, e aí procuraram muito a advocacia. E esse detalhe que tu colocaste também ainda não tinha parado para pensar. Teve gente que realmente parou. Né? A gente não conseguiu parar muito, mas teve gente que realmente parou, que não tinha como trabalhar de casa. Né? Eu tenho mais amigas que são dentistas, elas estavam desesperadas. Luciana, a gente não consegue trabalhar em casa, a gente é dentista, tem que atender. Então, elas começaram a fazer vários cursos online, se capacitar, mas não conseguiam trabalhar. E aproveitaram muitos para resolver pendências jurídicas que antes não tinham tempo. E isso foi bom, porque a gente não para de trabalhar, a gente continua trabalhando, né? Então, isso foi muito bom para a classe da advocacia, para que a gente tenha mercado, para que a gente tenha atividade. Numa live que a gente fez com Precisamos abrir, né, doutora, novos horizontes, né? Sim. Precisamos. Com certeza. A gente fez uma live, não sei se tu assististe com o doutor Henrique Mouta, e ele disse
ele afirmou que todas as ações, as demandas que a gente está gerando, que estão sendo geradas, né? As demandas que estão sendo geradas, não necessariamente que a gente já esteja ajuizando, mas os conflitos que estão surgindo, conflitos jurídicos que estão surgindo desse momento, eles ainda vão perdurar pelo menos uns 10 anos aí para frente, seja se a gente recorrer ao judiciário, obviamente, porque tiveram muitas situações novas, muitas situações que a gente não jamais previa advogar em casos como esses, né? E daí o que tu colocaste, a necessidade da advocacia inovar, da advocacia procurar outros meios de resolver esses conflitos e não só a justiça, que já está tão sobrecarregada. Olhe lá, é verdade, Laura, faltam doutora. 9 minutos para encerrar a live. Passa muito rápido. Você é muito agradável, e aí a gente vai conversando, o tempo passa que nem vê. Imagina, obrigada. Então, vamos lá para as suas considerações finais. Queria que tu falasses para a gente o que é que tu achaste de pontos negativos, positivos desse momento que a gente passou no âmbito da advocacia e em outros âmbitos também, porque eu sempre digo, a advocacia está relacionada a tudo, não tem como desvencilhar da sociedade. E a tua mensagem aí de otimismo para o nosso mês da advocacia e para a gente continuar lutando aí na nossa vida nesse momento difícil. Luciana, o que eu acho que foi um ponto positivo para todo mundo foi essa descoberta, né, dos canais de comunicação, das redes sociais, das lives. Muitas pessoas conseguiram, nesse momento, participar, aprender, adquirir conhecimento, porque o que a gente leva dessa vida é o conhecimento, é a estrutura que a gente tem, é o estudo, né? Conhecimento é uma coisa que não tira de ninguém. Então, nós conseguimos ter palestras com pessoas incríveis, sem precisar, principalmente aqui para o OPEBS, né, nos deslocarmos para os grandes centros. Porque aqui a gente ia muito para BH, Goiânia, Belém, São Paulo, para você conseguir, né, ter uma boa estrutura ou participar de bons cursos. Então, nessa época da pandemia, eu acredito que isso foi um grande incentivo para que esses canais permaneçam, né? Um grande ganho também foi vocês, né, a ESA, que prontamente se preocuparam muito com o interior e não nos deixaram ficar sem atividades, porque eu acho que se a gente tivesse ficado exatamente parado, sem atividade, sem pensar em outras coisas, eu acho que o psicológico da advocacia no geral seria muito afetado. Por quê? Porque nós estávamos com processos parados, prazos suspensos, né, processos físicos da Justiça Comum, inclusive até hoje, estão suspensos, então tem advogados que dependem muito disso. E, infelizmente, né, muitos sofreram com essa situação, mas outros se redescobriram, se redescobriram em outras áreas, se redescobriram nas redes sociais. Eu acho que essa redescoberta, no geral, foi bom também para todo mundo, né? E um ponto, assim, que eu senti muito, Luciana, eu gosto muito de reunir com as pessoas, eu gosto muito de comemorar as datas, principalmente na OAB, sabe? Então, eu senti muito esse mês da advocacia para mim. Eu até falei no grupo, nós temos um grupo aqui, Lulus Jurídicas. Eu até falei no grupo para as meninas que eu me senti, assim, muito mal, depressiva, porque a gente não conseguiu, né? Não vamos conseguir reunir, nem fazer o nosso café da manhã, nem a nossa ação social, que é tão importante. Eu prezo muito por esse lado da ação social. Aqui a gente tem uma população muito carente, apesar de sermos uma cidade muito rica, Luciano, nós temos uma população muito carente. Então, a ação social que a OAB já vem fazendo, desde a época da presidência do Dr. David, junto com o Dr. Guilherme, bandeira nossa prosseguir. Espero que as demais gestões prossigam, porque a população precisa demais. Então, é uma ação que a gente faz sempre, né? Palestras nos bairros, a OAB Mulher e as outras comissões. Então, tudo isso a gente tem sentido falta, esse contato, né? O contato com as pessoas. Ainda mais eu gosto de abraçar, gosto de estar junto, gosto de ouvir as pessoas. Então, eu senti demais. No início desse ano, a gente começou bem atuante, né? Com palestras, com seminários, com eventos. E aí, após chegarmos lá de Fortaleza, né, fizemos ainda o encontro do Dia da Mulher, mas logo em seguida já tudo encerrou. Então, desde então, infelizmente, nós não tivemos mais esse contato físico.
Estamos retomando aos poucos na UAB, mas com poucas pessoas, reuniões, né, mais espaçadas, enfim. No geral, eu acho que o que fica, e eu espero que seja bom para todo mundo, é a lição, né? Que a gente, dessa vida a gente não leva nada. Você pode ser rico, mas se o vírus te pegar e quiser te levar, ele vai te levar. Você pode ter o dinheiro que você quiser. Então, o que eu sempre disse, a gente precisa viver um dia de cada vez mesmo, ter o seu pezinho no chão, né? Porque não adianta nada você querer ostentar. Eu brinco que a advocacia, ela gosta, né? As pessoas gostam um pouco de glamour, a advocacia gosta desse glamour, mas esse glamour não leva a gente a nada, né? Então, eu sou uma pessoa muito simples, sabe, Luciano? Então, assim, eu costumo brincar com as meninas, né? Olha, quando eu entrei na presidência, eu vou continuar sendo eu, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa levar isso, né? Ter amor ao próximo, cada um fazer a sua parte, e seguir em frente, né? E o que eu acho que, pelo menos, a parte dos hospitais, as estruturas que alguns prefeitos e governadores adquiriram, eu acho que vai nos ajudar. Mas serviu muito de lição para a gente saber que a saúde pública e até a privada, né, está muito aquém de ser, assim, de excelência. Um vírus desse veio e matou mais de 100 mil pessoas no Brasil. Então, assim, nós somos um país de terceiro mundo, sofremos muito, mas os países de primeiro mundo também não estavam preparados e sofreram também. Então, não precisou de uma guerra para ter tanta destruição, né? Muitas famílias perderam seus entes queridos, estão tendo que se sobreviver a esse vírus, então tem toda a nossa solidariedade. Perdi alguns amigos, isso me deixou muito triste também, mas peço que Jesus nos dê força, né, nos oriente, nos dê cada dia mais sabedoria, cada dia mais paciência. Precisamos ser resilientes, sim, porque cada dia é um dia, e eu espero muito, né, que o mundo em oração, eu acho que teve essa união de orações, né, independente da crença, da religião. Então nós precisamos disso, precisamos de união cada vez mais para que a gente possa superar e não vir essa segunda onda, porque eu acho que a população, de modo geral, já está tão cansado, né, Luciana, tão sofrido. Então vamos rezar e orar muito para que essa vacina chegue, mas que mesmo chegando a vacina, que a gente abra a mente, né? Abra a mente para novos horizontes. E o que você precisa fazer hoje, faça hoje, porque amanhã talvez não vai dar tempo, né? Exatamente, perfeito, doutora Laura. Doutora Laura, eu estou lendo aqui a doutora Laura, eu chamo a doutora Laura, um beijo, Laura. Assídua em todas as nossas lives. Um beijo pra senhora. Um beijo para a Cris também, que acabou de entrar aí conosco. Obrigada, Cris. Um beijo, Cris. Exatamente o que você falou. Quero dar um beijo para minha mamãe, que está aí, que eu vi ela entrando aí já há bastante tempo, que ela está longe. É uma senhorinha que está... que tá, né, entrando aí nas redes sociais nesse período, ajudou muito, né? A melhor idade. A gente usar a rede social também, criar essas lives, os cursos, como uma forma de manter a mente em funcionamento. Foi muito essa a ideia que a gente teve quando começou essa programação, começou a se empenhar aí de uma hora para outra, literalmente, a dar um jeito e ter atividades online, porque a gente precisa deixar nossa cabeça sempre funcionando para não pensar besteira, que senão a gente entra em colapso e a gente precisa ser forte. Tá tentando, falta um verdade. Muito obrigada. Agora, às 18 horas, começa o painel lá do Doutor Ibiriba. Acompanhem pelo YouTube. Vou acompanhar. Valeu, doutora Maura. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigada, Luciana. Parabéns mesmo. Que continue firme e forte, ajudando a todos e fazendo esse lindo trabalho à frente da subseção de Parauapebas. Um grande beijo para você, para todo mundo de Parauapebas e para todos que estão nos assistindo. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Um beijo.